o livro do Milnor, Morse Theory. E na aula de hoje e a próxima, vocês podem também consultar o livro do Milnor também, chamado Lectures on the Eight Cohorts. Bom, então na aula de hoje eu vou começar a discutir como é que a gente pode construir funções de Morse mais simples numa variedade, para que a gente possa ter uma informação melhor sobre a topologia da variedade. Na aula passada a gente viu que havia uma conexão muito forte entre os pontos críticos de uma função de Morse e a topologia da variedade, que é dado pelas desigualdades de Morse. Quer dizer, então na aula de hoje nós vamos considerar uma função de Morse numa variedade compacta, uma função de Morse. E nós vamos considerar os pontos críticos, né? Se a gente tem um ponto crítico de M, P de M, um ponto crítico de índice lambda I, né? Então a gente viu que existe, né? Então existe uma carta. Vou chamar essa carta, dar um nome para ela, chamar carta de Morse, né? Que é uma em Rn, né? tal que φ de P é zero, né? E PF composto com φ menos 1, né? Leva o x em F de PI, né? Por valor de F no ponto PI, menos x1 ao quadrado, menos x lambda I ao quadrado, mais x lambda I mais 1 ao quadrado, mais etc, mais xn ao quadrado, né? Então essa é uma função de Morse e que a gente considerou uma métrica riemanniana em M, né? E para simplificar as coisas, nós vamos supor que em UI que é o pullback, né? Da métrica euclidiana. Okay. Então, se a gente considera o campo X, o gradiente de F, né? O campo gradiente de F, né? Então a gente tem que nessas cartas aqui, né? O φ estrela de X é simplesmente o campo de vetor X
x nessas coordenadas soma de menos 2xi d de dxi, né, π igual a 1 até j, né, dxj, j igual a 1 até lambda i, mais soma de 2xj d de dxj, j igual a lambda i mais 1 até n, né? Portanto, as órbitas contraem nessas coordenadas, né? Então a gente tem a estrutura de órbita do campo de vetores, nessas coordenadas ela contrai na direção nesse hiperplano e expande em lambda i mais 1, etc. Nesse eixo de coordenadas aqui, xn expande e as demais órbitas tem esse comportamento. Que a gente tem um plano de dimensão lambda i, onde está tudo contraindo, e um plano de dimensão n menos lambda i, que está tudo expandindo, e as demais órbitas têm esse comportamento. Quer dizer, um ponto de cela, né, de índice lambda i para esse campo de vetores. Quer dizer, então, perto do ponto PI, a estrutura de órbitas é bem bem descrita, né? Porque o campo é linear, porque a gente escolheu essa métrica. E fora daí, né, a gente tem que se a gente tem um P de M, um ponto regular, então a derivada de F no ponto P, quando aplicada ao campo gradiente, né, isso é exatamente igual à norma do campo gradiente, né? O produto escalar de xp por xp. Portanto, o campo gradiente, esse campo x de p é ortogonal ao espaço tangente a M no ponto P. Ele é não nulo, quer dizer, o campo se anula exatamente nos pontos críticos, e fora dos pontos críticos ele é... desculpa, aqui é D Pf menos 1, né, de F de P. Se olha para a imagem de F de P, a superfície de nível de F, o campo XP é ortogonal a essa superfície de nível, apontando para a direção onde F é crescente. Ok? Então essas são as propriedades principais do campo gradiente, e de fato nós vamos considerar uma classe um pouco mais ampla de campos de vetores. Ao invés de tomar exatamente o gradiente de F, nós vamos definir o campo. Então, definição: um campo Y pertencente é um campo tipo gradiente de F, tipo gradiente da função F, se primeiro y igual ao gradiente de F em vizinhanças dos pontos críticos, ok?
densa vizinhança dos pontos críticos é exatamente o que a gente tinha antes. E segundo, nós temos uma propriedade parecida com essa aqui, quer dizer, a derivada de f do ponto P, do ponto y de P é maior que zero para todo ponto regular P. Quer dizer, fora dos pontos críticos, então o campo y é não mais ortogonal, é transversal à superfície de nível, apontando na direção que a função cresce. Bom, isso aqui é só para ser um pouco mais flexível. Então, esse campo tem uma propriedades análogas ao campo gradiente, aqui, como a gente vai ver. Nós vamos usar o pasóctase desse campo e vamos chamar o φ de R vezes M e M o fluxo de X, o fluxo de Y. Bom, quando a gente quiser indicar, a gente coloca o Y aqui ou aqui. Tá certo? O fluxo de um campo gradiente. Então, esse campo, né, como eu disse, ele se anula exatamente nos pontos críticos de F. Perto dos pontos críticos, ele coincide com o campo gradiente, desse tipo aqui, né? E fora desses pontos, ele é transversal para a superfície de nível, apontando na direção que a função cresce. Ok? Tá? Bom, então, associado a para esse campo Y aí, né, nós temos algumas... se a gente tem o PI, um ponto crítico de índice lambda I, né, a gente pode considerar os seguintes conjuntos, né, WS de PI, né, o conjunto dos P's pertencentes a M, tais que o fluxo, né, φt de P, converge para PI quando T tende a infinito. Né, isso é chamada variedade estável do ponto PI e, analogamente, a variedade instável, que é igual o conjunto dos P's pertencente a M, tais que o fluxo converge a PI para tempos negativos. Okay. Então, a gente tem esses dois conjuntos e a primeira coisa que eu quero observar aqui é uma propriedade desses conjuntos. Tá? Então, a primeira proposição tudo que eu vou falar, né, sobre o conjunto estável e instável são equivalentes, porque se Y é um campo tipo gradiente para F, né, o menos Y é um campo gradiente para tipo gradiente para menos F. Tá certo? Então, tudo que eu for falar sobre esse conjunto também vale para esse, trocando as dimensões. Então, a primeira proposição é que primeiro, WS de PI, né, é uma variedade de dimensão lambda I mergulhada em M.
Essa é a primeira propriedade, que de cada uma dessas e a segunda é que M é união dos WS de PI quando a gente varia o I. Quer dizer, qualquer ponto de M, né, se eu olho para a órbita desse ponto positivamente, ela vai convergir para algum ponto crítico, né? E aquelas que convergem para um ponto crítico de índice lambda I dá uma variedade de dimensão lambda I. Então isso dá uma decomposição da variedade como as variedades estáveis desses pontos, dessas singularidades desses campos de vetores. Então vale a mesma coisa para variedade instável, onde a variedade instável tem dimensão n menos lambda I. Okay? Então a gente tem duas decomposições da variedade nessas variedades estáveis e instáveis do ponto crítico. Ok? Tá certo? Bom, para provar demonstrar essa proposição, isso é bastante simples, né? Porque a gente já sabe que numa vizinhança de PI, né, nós temos que WS de PI, interseção para essa carta, para essa vizinhança UI, né, é exatamente igual a φi menos 1, né, de φ menos 1 de x lambda I mais 1 igual a etc igual a xn igual a 0. Tá certo? Quer dizer, nessa vizinhança aqui, né, a variedade estável é exatamente isso aqui, né, porque qualquer outro ponto, né, qualquer outro ponto que não esteja aqui, né, a órbita desse ponto, o valor da função dessa órbita cresce, né, ok? É maior do que esse valor, certo? E nunca mais volta, porque é sempre crescente, né? Okay? Então os pontos nessa vizinhança que convergem para o ponto crítico é exatamente os pontos nesse plano. Então localmente ele é uma vizinhança, ele é uma variedade numa vizinhança do ponto crítico, okay? Com variedade mergulhada, né? Por outro lado, se ele converge, se a gente pega um ponto P qualquer, pertence para WS de PI, né? Isso implica que existe um T maior que zero, como a órbita converge, né? Se eu tomo T suficientemente grande, eu tenho que φT de P pertence ao I. Né? Okay? Tá certo? Se eu itero suficientemente, ele cai naquela vizinhança, porque ele tem que, a órbita tem que convergir para PI. Então, a partir de certa ordem, ele tem que estar nessa vizinhança. Ok? Ora, se ele está nessa vizinhança, então ele tem que cair no WS de PI interseção UI. Né? Eu simplesmente puxo essa vizinhança de volta, eu tenho uma carta em torno de PI, né? Como tem um difeomorfismo, né? Eu tenho que, então eu tenho aqui nessa carta, eu tenho o φT de PI, né? Então aqui eu tenho uma vizinhança onde para a variedade estável é um plano aqui, aí se eu puxo essa vizinhança para o ponto P, eu tenho uma carta local em torno de P
onde o WSPI é uma variedade, né, então é uma variedade mergulhada, né, ok? Tá certo? Porque em cada ponto eu tenho uma carta local, quer dizer, aqui eu tenho uma carta, né, aqui, e simplesmente puxando para o φT, eu tenho φT um difeomorfismo, aqui compondo aqui eu tenho uma estrutura de variedade mergulhada. Tá certo? Então eu tenho que... Eu postei a primeira parte aqui. Tá certo? Bom, para a segunda parte segue desse fato aqui, né, que a função é crescente, né? Então se eu pego um ponto P qualquer de M, né, eu posso considerar o conjunto ômega de P, que é o conjunto dos Qs pertencente a M, tais que φ Ti de P converge para Q, para alguma sequência tendendo a infinito. Tá certo? Como M é compacto, se eu olho para o φT de P, tem que ter uma subsequência convergindo para algum lugar. Então esse conjunto é não vazio, tem que ômega P é diferente de vazio, esse conjunto é conexo, isso aí é fácil ver, é um fato geral, né? Esse é um conjunto conexo e que ômega de P contido no conjunto dos pontos críticos, né? Que a órbita não pode se acumular num ponto regular, né? Porque se eu tenho um ponto regular aqui, o campo ele aponta para a direção onde F está crescendo, então nunca pode voltar perto desse ponto mais, tá certo? Então esse conjunto onde a órbita se acumula está contido no conjunto dos pontos críticos, como ele é conexo, isso implica que ômega de P é um ponto crítico. Então isso implica que a órbita de fato tem que convergir completamente para esse ponto crítico, tá certo? Que de fato φT de P converge para o ponto crítico. Caso contrário, teria uma outra subsequência convergindo para outro ponto que não pode pelo fato de ser conexo. Tá ok? Bom, então, com isso a gente tem uma decomposição, dado qualquer campo gradiente de uma função de Morse, a gente tem uma decomposição da variedade em subvariedades, né, com as dimensões apropriadas, e cada uma dessas variedades é mergulhada. Ok? Bom, então essa é a estrutura que nós vamos usar para campos tipo gradiente. Agora nós vamos usar uma propriedade uma outra propriedade que que eu vou enunciar aqui, não vou mostrar, mas dá apenas uma ideia de como é que se prova esse tipo de coisa. Então, bom, vamos dar uma definição. Então, novamente, F é uma função de Morse. Função de Morse.
vamos pegar um campo tipo gradiente, né? Campo tipo gradiente de F, né? É chamado de Morse-Smale. Se WS de PI se dados PI e PJ, pontos críticos de F, a variedade estável de PI é transversal, né? A variedade instável de PJ. Quer dizer, essas variedades estáveis e instáveis são duas a duas transversais. Tá? Pois isso é uma consequência do teorema de transversalidade. A prova é exatamente análoga ao teorema de transversalidade, né? O que a gente tem que olhar nessas perturbações todas, o teorema, né? É que se X é um campo tipo gradiente, de F, né? Então existe, dado epsilon maior que zero, existe um campo tipo gradiente de F tipo gradiente de F de Morse-Smale, né? Arbitrariamente próximo de epsilon próximo de X, na topologia epsilon próximo de X. Aliás, o gradiente dado vizinhança V de X, né? Existe um campo tipo gradiente, um campo Y, tipo gradiente de Morse-Smale, com Y pertence a essa vizinhança de X. Que a gente pode perturbar arbitrariamente pouco o campo X, de modo que as variedades estáveis e instáveis desse campo gradiente ficam transversais. Ok? Tá certo? Quer dizer, a gente de fato não precisa perturbar o campo perto dos pontos críticos, ele perturba lá fora e coloca transversal. Isso aí são os mesmos argumentos do teorema de transversalidade, só que a gente tem que decompor essas variedades em partes compactas e aí provar que o conjunto dos campos tipo gradiente aí próximos, cujas variedades em partes compactas, né, são duas a duas transversais, esse é aberto e denso, né, e aí toma uma interseção, aí obtém a densidade da transversalidade. É o mesmo tipo de argumento da prova do teorema de transversalidade que foi visto no curso de topologia diferencial, né? Okay. Tá certo? Quer dizer, então a gente sempre pode construir essas variedades transversais. Construir o campo, né? Perturbar um pouquinho o campo de modo a colocar essas variedades estáveis e instáveis duas a duas transversais. Né? Ok?
Bom, então agora nós vamos começar a modificar a função de Morse para obter uma função de Morse mais simples, né? Okay? E para isso nós vamos usar um campo tipo gradiente. Bom, primeiro, como a gente já viu, né, a gente, com a pequena perturbação de F, a gente pode colocar os níveis, os pontos críticos em níveis distintos, né? Okay? Então agora nós vamos querer mudar a função de Morse de tal forma que os níveis críticos, né, possam ser ordenados de acordo com o índice. Tá? Okay? Quer dizer, quando o índice, a gente começa lá embaixo com o índice 0, né, que é o máximo, um mínimo, né, onde o índice é P0, e a gente quer que os pontos críticos aconteçam em níveis crescentes. Tá certo? Para isso a gente vai ter que modificar a função. Okay? Então a gente vai olhar como é que nós vamos fazer isso, para essa modificação da função. Então nós vamos olhar para a função inicial entre dois níveis. Né? Então nós vamos considerar a função, né, entre dois níveis, que eu vou chamar de P0, digamos que então, acho que a gente vai colocar o campo para cima, né? Então vamos chamar P0, digamos, F menos 1 de 0. Vamos mudar as coordenadas aqui, de modo que a gente tem V1 igual a F menos 1 de 1, né? Okay? O nível 1, né? E a função de Morse tem dois pontos críticos aqui que eu vou chamar de P e P'. Okay? Tá? Digamos que o índice de P, né, digamos que o índice de P é menor, né, que o índice de P', tá? Mais que F de P, digamos, seja maior que F de P'. Tá? Eu quero mudar o F de modo a manter esses pontos críticos aqui. Eu quero mostrar que existe um G, existe função de Morse G, né, tal que os pontos críticos de G é igual aos pontos críticos de F. Tá? Ok? Os pontos críticos são todos iguais. Eu posso tomar G igual a F em vizinhanças de V0 e V1. Quer dizer, aqui perto eu não quero alterar nada. Tá? G de Q pegou F de Q mais CP em vizinhança de P, idem G de Q pegou F de Q mais CP' em vizinhanças de P'.
quer dizer, nessas vizinhanças aqui, mantém a mesma coisa, só que com a translação. Tá? E finalmente o G de P menor que o G de P'. Tá certo? Tá ok? Quer dizer, se eu tiver dois pontos críticos entre dois, que são os únicos pontos críticos entre esses dois níveis, né, e que a função tiver um valor menor para aqui do que no outro, com esse trocado eu posso inverter. Com isso eu faço 2 a 2, vou mudando a função, aí eu coloco os pontos críticos todos em ordem crescente pelo índice. Né? Ok? Tá certo? Ok? Como é que eu faço isso agora? Como é que eu construo o coisa? Bom, eu vou usar um campo tipo gradiente. Né? Então, eu vou tomar X, um campo tipo gradiente de F, tipo gradiente de Morse meio. Para F. Ok? Então eu tenho um campo tipo Morse meio. Então as variedades são transversais. Ok? Tá certo? Ora, se essas variedades são transversais, né? O que acontece com a variedade estável de P? Vamos colocar o P acima, né? O F de P vamos pensar como uma função altura para a gente. Então, o P, o P' e o P. Né? Ok? Para a variedade estável de P, quer dizer, o P está acima do P'. A variedade estável de P, ela vem descendo aqui, né? Porque o campo cresce ao longo das órbitas. Ok? Tá? E tem a variedade instável de P'. Eu afirmo que a variedade instável de P', que é isso aqui, W de P', ela não intersecta a variedade estável de P. Quer dizer, esses dois conjuntos aqui são disjuntos, quer dizer, eu afirmo que WS de P, interseção WU de P', pegou ao vazio. Por quê? Por dimensão, né? Porque a dimensão de WS de P pegou o índice de P. A dimensão de W de P' é igual a N menos o índice de P'. Okay? Então, a soma das dimensões dos dois, o que é? Quer dizer, a dimensão de WS de P mais a dimensão de W de P, né? Isso é igual a N menos índice de P' mais índice de P. Isso aqui é menor que N. Né? Se isso é menor que N, elas não podem se intersectar. Menor que N? Tá certo? A hipótese é que o índice de P é menor que o índice de P'.
né? Pi ali está acima, então esse π é menor que n, então elas não podem se intersectar. Ok? Tá certo? Não tem dimensão para se intersectar, elas são transversais. E as variedades instáveis também, elas não podem se intersectar, né? Porque isso aqui... Então essa instável aqui não intersecta essa, a estável também, duas estáveis não podem se intersectar, né? Então esses conjuntos aqui são disjuntos, quer dizer, a união da variedade estável e instável de P é disjunto da união da variedade estável e instável de P'. Então esses conjuntos aqui são disjuntos, ok? Tá certo? Tá. Bom, então agora eu vou construir a perturbação. Eu vou construir uma função G com a propriedade que eu quero aí. Tá? Como é que eu construo a função G? Eu observo o seguinte, que as esferas, né? Essas esferas aqui, que é o WS de P, WS de P interseção com V0 que é disjunto, né? De WS de P' interseção V0. Ok? São duas esferas disjuntas nesse nível aqui. Okay? Então eu posso tomar uma função μ de P0 em 0, 1, sem infinito, né? Tal que μ de V0, μ pegou a 0 em vizinhança de WS de P, então, interseção V0, que é uma esfera, e μ igual a 1 em vizinhança de WS de P' interseção V0, tá certo? Quer dizer, uma função que vale 1 aqui, né? E que vale 0 aqui, tá? Okay? Então agora eu vou estender essa função para toda essa região entre P1 e V0, né? Usando a órbita do campo gradiente, né? Então eu estendo μ barra de F-1 de 0, 1 em 0, 1, né? Tal que μ barra restrita V0 é igual a μ e μ barra constante ao longo das órbitas de X. Do campo X. Tá certo? Quer dizer, se μ ele vale, tem um certo valor aqui, né? Eu simplesmente olho a órbita, essa órbita, se não está na variedade estável, ele vai bater lá em PWU, né? E eu simplesmente defino μ barra como sendo constante igual a μ aqui. Ok? Tá certo? Bom, isso está definido em todas as órbitas, em todos os pontos aqui que estão em órbitas que nascem aqui e passam por lá, né? Bom, falta definir nos pontos P e nas variedades instáveis, etc. Ora, mas aqui a definição é óbvia, né? Simplesmente nessa vizinhança desse cara aqui, né? Ela vale 0 e, portanto, vale 0 numa vizinhança de P e vale 1 numa vizinhança de P'. E nessas órbitas aqui, por continuidade, ela vale 1 aqui tudo e vale 0 aqui. Tá ok?
Então essa função mi barra, né, ela vale mi barra igual a 0 em vizinhança de WSP união WP e vale 1, né, em vizinhança da cor. Então é uma função sem infinito que tem essa propriedade. Okay? Vale 0 aqui, vale 1 lá e é constante ao longo dessas órbitas do campo X. Tá ok? Então agora eu quero construir uma função G, né? Eu vou construir a função G usando essa função aí da seguinte maneira. Eu vou definir G de quê? Né? Ela como G de... como é que é? G de F de quê? Mi barra de quê? Onde esse PSG é uma função de duas variáveis que eu vou construir da seguinte maneira. Eu vou tomar duas variáveis reais, né, x e y. Eu vou tomar o x aqui, né, o g aqui, o valor de g. Então isso vai ser uma função, quer dizer, o g, né, vai ser uma função de 0, 1, 0, 1 vezes 0, 1 em R, né, x, y vai em g de x, y, né, okay? E eu vou definir aqui o gráfico para cada y fixo, o gráfico de x, de g, né? Então, isso vai ser uma função aqui entre 1 e 1, né? Ok? Para essa função eu vou tomar como sendo a identidade aqui, tá? Para todo y, esse vai ser a identidade aqui para x próximo de 0 e a identidade para x. Quer dizer, então a primeira propriedade é g de x, y é igual a x, né, se x próximo de 0 e 1. Para todo y, pode ser constante em y. Né? Bom, aqui a gente tem um ponto, a hipótese é que f de p é maior que f q', né? Então aqui seria pf de p', né? Para que f de p. Né? Ok? E o que eu quero aqui, né, é que a imagem aqui, que o f de p', né, seja maior. Como é que é? Eu quero que o g de p seja menor que o g de p', né? Ok? Então eu quero quando mi igual a 0, né, eu quero que o f de p daqui não, peraí, como é que é? Eu quero o f de p seria aqui, né? Eu quero que o f de p para y igual a 0, né? Eu quero que f de p seja jogado aqui, né? E para o f de p' aqui, que vale 1,
eu quero que seja levado aqui, né? Então eu quero algo assim, e aí então isso aqui seria o G de x para y igual a para zero, né? Ok? E esse aqui, esse gráfico aqui seria o G de x1. E quando o y varia de 0 a 1, vai dar um gráfico, né, que une esses dois aqui. Tá? Tá clara a definição? Aqui é paralela à identidade, quer dizer, a identidade mais uma constante, aqui também é identidade mais uma constante. Ok? E os outros valores, por exemplo, para x igual a meio, isso aqui seria g de x, o meio, por exemplo, seria algo aqui no meio. E aí por diante, você enche os gráficos. Então, com isso, a gente define essa função g e define a função g como isso aqui. Tá? Ora, esse mi no ponto P', né? Okay? No ponto P, esse mi numa vizinhança de P igual a zero. Tá? O mi igual a zero, portanto, essa função aqui pegou f de q mais uma constante. Tá? Ok? Idem do outro lado. Perto de P', essa função é constantemente igual a 1, então eu caio nesse gráfico, então o f de P' cai aqui. E com isso eu consegui inverter a ordem deles aqui. E essa função satisfaz as condições que eu quero. É uma função de Morse, ela tem exatamente esses pontos críticos. E, quer dizer, as propriedades dessa função, deixa eu só escrever aqui para... eu quero isso aí, eu quero que a derivada de no ponto xy é sempre maior que zero. Né? Quer dizer, esses gráficos são todos crescentes aí. E igual a identidade próximo desses pontos. Né? E tem essa propriedade, quer dizer, o G de o G de f de P0, né? Tá acima tá abaixo, né? do G de f P'1. Então a gente inverteu. Então, com isso, a gente pode reorganizar desde que a gente tem essa condição aqui. Né? Okay? Transversalidade, então a gente muda a função de modo a ordenar os pontos críticos. Né? Então, os mínimos estão sempre abaixo, depois tem os pontos de Sela, com variedade estável de dimensão 1 e assim por diante, e vão crescendo. Ok? Tá? Quer dizer, eu faço essa construção por etapas. Bom, então já tem essa função de Morse, agora eu gostaria de modificar essa função ainda mais, aí, os pontos críticos já estão ordenados, eu quero modificar essa função de modo a ter um único mínimo. Tá? Okay. O que pode acontecer com... Então, teorema, né? Agora é que existe uma função de Morse que tem um único mínimo. Teorema existe uma função de Morse
que tem um único mínimo local, né? Um único mínimo local que é um único máximo local. Quer dizer, tem uma única singularidade de índice zero e um único ponto crítico de índice N. Tá certo? Bom, como é que a gente mostra isso? O que a gente tem que fazer é o seguinte: suponhamos que a gente tenha uma situação como essa aqui. A gente tem um mínimo aqui, pensar na função altura, e a gente tem um outro mínimo aqui. Ok? Tá? Tem um outro mínimo, então a gente tem que ter um ponto de cela entre os dois aqui, né? Porque tem que separar, porque esse mínimo aqui para um repulsor, esse aqui é um outro repulsor, né? Então tem que separar as órbitas negativas que nascem aqui, outras que nascem aqui, tem algo no meio, que é um ponto de cela, que vai separar, né? Vai ter um ponto de cela com a variedade estável de dimensão 1, que vai para um lado, a outra que vai para o outro, e a variedade instável dela separa os caras que nascem aqui ou nascem lá. Ok? Tá? Quer dizer, então, se a gente olha dessa situação os níveis, né? O que a gente vai ter aqui, o que é? A gente vai ter, bom, digamos que esse aqui seja o nível mais alto do que esse aqui. Então, quando a gente começa a crescer o nível, primeiro a gente tem uma esfera aqui, né, do lado de cá. Depois ele vai crescendo, chega aqui, tem uma esfera mais um ponto. Então, se a gente cresce mais o nível, a gente vai ter uma esfera aqui e outra esfera aqui. Vamos esquecer essa parte de cá. Então, quando a gente começa a crescer aqui, o que a gente vai ter são esferas, 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 até que chega nesse nível aqui, que a gente tem um ponto de cela. Então, nesse nível aqui, a gente vai ter a seguinte situação: a gente vai ter a curva de nível aqui, vai ter esse ponto de cela, nesse ponto, né? Vai ter esse mínimo aqui, e essas esferas que vão se acumulando nessa região aqui. Tá? Ok? O resto para nós não interessa no momento aí. Então os níveis aqui, eles chegam a esse nível crítico. Quando passa do nível crítico, a gente tem uma situação como essa aqui. Tá? Ok? Quer dizer, eu estou desenhando em dimensão 2 aqui, mas aqui são esferas, né? Assim, está em dimensão N, esferas, chega numa região como essa, que localmente a gente sabe exatamente como é que são as curvas de níveis, né? São dadas pelas equações, e a gente tem essas variedades. Então a gente tem essa estrutura aí. Então eu gostaria de substituir essa região aqui toda, né, a função aqui por uma função que não tem pontos críticos aí. Eu quero eliminar esses dois pontos críticos, né? Em outras palavras, eu quero levantar isso aqui até sumir com esse ponto crítico e ficar só esse aqui. Tá? Como é que eu faço isso? Bom, eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou pegar um modelo de transformação que eu vou querer fazer. E esse modelo é muito simples, é um modelo local. Vamos pegar uma família, um parâmetro de funções, né? XY, né? Como sendo a função x3 mais ax
mais Y2. Esse X aqui é P real, tá? Esse Y aqui tem várias coordenadas aí, mas eu vou escrever, não? Bom, vou escrever aqui YZ, isso é Y2 mais soma de YI Z ao quadrado com YI igual a mais ou menos 1. Quer dizer, tem uma parte quadrática em Z, que não vai interessar, e essa parte que eu vou prestar atenção na parte de X e Y, e ver o que acontece quando A varia. Tá? Tudo isso é perto do zero, o ponto crítico aqui é o zero. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, quando A é igual a zero, tá? Eu tenho, o nível aqui vai ser x3 mais y2, né? Isso aqui dá... como é que é? X positivo. Então, uma situação como essa aqui. As curvas de níveis são assim. Né? Mais essa parte quadrática. Põe apenas no plano o que está acontecendo. Quer dizer, o nível 0 tem um cuspe aqui, e os outros níveis são assim. Né? Quando há positivo ou negativo, não sei, o que acontece aí é esse cuspe se abre aqui e eu tenho uma situação como essa aqui. Quer dizer, esse ponto crítico, né? Se você olha a derivada aí é 3x2 mais A. Né? Então, quando A é negativo, isso aqui tem duas raízes. Né? Então, tem dois pontos críticos e as curvas de níveis são assim. Tá? E quando A é positivo, né? Isso aqui não tem ponto crítico. Então o modelo aqui, essa coisa se abre assim. Tá? O ponto crítico desaparece. Quer dizer, então você tem uma bifurcação aqui. Quer dizer, você tem um ponto crítico cúbico, ele para negativo ele desaparece, para o positivo desaparece, para negativo ele se parte em dois. Ok? Tá certo? Então essa é a minha família de funções G. Tá? Ok? Agora, vocês veem o seguinte, que esse cara aqui exatamente eu posso conjugar com esse cara aqui. Em outras palavras, eu tenho um difeomorfismo da reta, os níveis aqui são diferentes, né? Mas eu tenho uma aplicação com difeomorfismo φ, né? Numa vizinhança, né? Nessa região, né? Nesse nível aqui, eu tenho um difeomorfismo daqui para cá, né? Que leva níveis em níveis. Né? Quer dizer, conjuga essa função que eu tenho aqui, que é a minha função f, com a função GA. Eu tenho que compor alguma coisa para acertar os níveis, né? Com difeomorfismo aqui, psi. Né? Psi-A. Esse psi-A é um difeomorfismo da reta. Quer dizer, outras palavras, tem um difeomorfismo que leva essa figura na outra, porque essas figuras são exatamente iguais. Você pode definir simplesmente a função aqui fora, né, levando esse nível aqui, e aí você vai pelo campo gradiente, aí você leva cada nível no nível correspondente lá. Okay? Tá? Então, com isso a gente constrói um difeomorfismo dessa região para essa região. Isso aqui é um Robertinho em torno da origem, né? Porque isso aqui é global na variedade. Mas essa aplicação aqui, ela tem essa propriedade. Ela se eu pego φ, componho
com... você pega essa função aqui, né? Como é que é? Se eu pego essa região aqui, levo aqui e componho com essa função, eu tenho exatamente o F. Tá? Ok? Estou levando nível em nível. Tá claro ou não? Tá certo? Isso aqui é simplesmente porque essas figuras são exatamente iguais topologicamente. Então não tem dificuldade em construir esse diffeomorfismo com essa propriedade. Ok? Então agora o que eu quero é comparar essa situação com essa aqui. Tá? Então aqui, bom, essas situações são completamente diferentes, né? Okay? Mas eu posso construir um diffeomorfismo dessa região para cá. Agora eu estou no plano, né? Estou numa região bem comportada. Eu posso construir que conjuga apenas no bordo aqui. Essa região e essa aqui. Perto do bordo aqui eu tenho uma conjugação entre as funções. Ok? E aí eu estendo arbitrariamente para dentro, porque isso aí são discos. Eu simplesmente estendo para um diffeomorfismo. Quer dizer, então esse diffeomorfismo aqui conjuga essa função aqui com essa outra aqui em cima, mas apenas no bordo, próximo do bordo da região. Quer dizer, esse nível aqui é elevado nesse nível, esse nível aqui é elevado nesse nível, numa vizinhança a mesma coisa, e o resto estendo arbitrariamente. Ok? Tá claro? Quer dizer, isso eu faço calculando nesse modelo aqui. Bom, então agora eu quero definir uma nova função aqui. Que função que eu defino aqui? Eu vou definir a função da seguinte forma. Eu venho para o φ, vou para o psi aqui, e aí eu sigo essa função aqui. Né? O φ e psi são diffeomorfismo, e essa função aqui não tem ponto crítico. Né? Por outro lado, aqui fora essa função coincide com f. No bordo da região ela coincide com f, então posso estender para a região toda como sendo f. Então com isso eu substituí essa região aqui por uma cópia dessa região com a função correspondente sem pontos críticos. Com isso eu vou eliminando os pontos críticos. Né? Esses dois pontos críticos aqui são eliminados aqui nessa. Tinha dois pontos críticos e essa figura elimina os dois. Então esse modelo diz exatamente como é que eu tenho que eliminar os pontos críticos, aí eu transporto ele para cá. Tá certo? Então com isso eu vou eliminando todos os mínimos e analogamente todos os máximos. Okay? Então com isso eu obtenho uma função de Morse que tem essas propriedades, quer dizer, ela só tem um mínimo, só tem um máximo, e os pontos críticos estão ordenados pelo índice. Então o teorema final que a gente tem é que em qualquer variedade existe uma função de tal forma que os níveis estão ordenados aí pelo índice. Okay? Tá certo? Vamos olhar um caso particular que a gente já tinha analisado. Que é a função altura no toro. Né? Você pega o toro e pega a função altura. Né? Então você tem um ponto crítico que tem quatro pontos críticos. Né? Isso aqui é o mínimo, né? Portanto
você tem um ponto de célula aqui, né? Você tem um ponto de célula, tem outro ponto de célula e as demais órbitas, elas nascem aqui e morrem em cima. Ok? Então isso é o campo gradiente da função altura, mas esse campo não é um campo tipo Morse-Meio. Por quê? Porque a variedade instável desse cara aqui coincide, tem um ponto de interseção não transversal com variedade estável desse aqui. Porque as duas têm dimensão 1, e dimensão 1 não pode encontrar. Né? Ok? Tá certo? O que a gente faz? Bom, a gente pode perturbar esse campo e criar um campo, um campo onde você separa as duas. Quer dizer, essa cara vem morrer em cima e a outra vem morrer embaixo. Ok? Então esse é um campo tipo gradiente de Morse-Meio agora. Então a gente tem novamente as mesmas células, mas a variedade estável dessa cara, ela nasce aqui, e a instável dessa aqui morre em cima. Então não há interseção entre elas. Tá? Okay. Nesse caso aqui a gente pode simplesmente ver a estrutura de CW complexo, porque a gente começa com um ponto aqui, né? Ok? Esse nível aqui tem um tipo de homotopia de um ponto. Depois a gente tem que acrescentar as células aqui, mas essa célula aqui, a variedade estável dela, né? A gente cola uma célula de dimensão 1 aqui, né? Essa outra também, ela vem direto para cá, então são duas células que a gente cola no extrato no esqueleto de dimensão 0, e finalmente a parte de cima, que é uma célula de dimensão 2 que cola no esqueleto de dimensão 1. Ok? Se a gente usasse o campo gradiente, não dava uma estrutura de CW complexo. Por quê? Porque a variedade estável aqui, né, essa aqui tá certo, a estável dessa aqui dá uma célula de dimensão 1 que está colada numa célula de dimensão 0. Mas essa outra aqui é uma célula de dimensão 1 que está colada no esqueleto de dimensão 1, não no esqueleto de dimensão 0. Ok? Tá certo? Quer dizer, por isso que isso aqui, que essa estrutura de variedade estável desse campo gradiente não dá uma estrutura de CW complexo. Mas esse outro dá, que a gente olha. Então o que a gente vai fazer na próxima aula é mostrar, espero, né, para amanhã, é mostrar que essa decomposição das variedades estáveis, né, ela dá uma estrutura de CW complexo na própria variedade. Quer dizer, cada uma pode ser olhada desde que o campo satisfaça essa condição de transversalidade, que é exatamente o que está acontecendo aqui nessa figura. Se for transversal, isso tem uma estrutura de CW complexo. Então aí a gente tem duas estruturas de CW complexo duais, né? Uma dada pelas variedades estáveis, a outra dada pela variedade instável. E se a gente olhar essas duas decomposições, a gente tem, com cuidado, a gente tem uma nova prova da dualidade Poincare. Okay? Então com isso a gente consegue dar uma prova geométrica da dualidade Poincare. Ok, então a gente continua. Vou parar por aqui, a gente continua amanhã então.